Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Hoje é sexta-feira, dia do nosso Magazine de Desporto. Mas já de seguida fique com a convidada de Lígia Anjos. Convidada. A campanha eleitoral para as eleições presidenciais de domingo termina esta sexta-feira, à meia-noite. A Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Maria Gonçalves, está satisfeita por receber 104 observadores internacionais que vão ajudar a realizar, como diz, eleições credíveis em África e garante que vai fazer tudo para haver uma transição de poder pacífico e uma estabilidade política e social. Esta sexta-feira as campanhas terminam à meia-noite. Há sempre alguns problemas logísticos de última hora, lembra a Presidente da CNE. Sendo uma atividade de massa, tem sempre constrangimentos de última hora. E sendo também uma operação que existe uma logística muito grande, sobretudo para Cabo Verde, que tem eleições na diáspora e no estrangeiro. E que é um arquipélago. Exatamente, o fato também de ser um arquipélago e ter uma diáspora muito grande que também participa. Temos sempre algumas preocupações que possa surgir alguma coisa ou alguma anomalia nas vésperas ou no dia das eleições. Mas, grosso modo, podemos dizer que está tudo pronto. Todos os materiais necessários para domingo, portanto, foram adquiridos e disponibilizados. Os boletins de votos foram produzidos nos termos, portanto, que exige a lei. No território nacional não temos esta preocupação porque todo o material já foi distribuído em todas as ilhas, em todos os concelhos. No entanto, há duas exceções, que é Macau e Angola. Angola ainda constitui uma preocupação para nós, na medida em que o material ainda não chegou à nossa delegada em Luanda. Esta é a única preocupação. Há previsão de chegar hoje e ser distribuída amanhã, nomeadamente para a Cabinda. Então, nós estamos na expectativa de que isto vai se resolver hoje. Macau, em termos de logística, não é uma preocupação porque todos os materiais já estão em Macau. Possibilidade de a mesa de Macau não abrir, foi equacionado isto por causa das limitações colocadas por causa da Covid, mas também pela previsão de haver um tufão. São situações que já fogem ao controle da administração. São imprevisíveis. Exatamente, são imprevisíveis e nós não conseguimos controlar. Há uma grande presença de observadores internacionais. Habitualmente, as eleições presidenciais recebem sempre muitos observadores, sobretudo da União Africana e também da CEDEAO. Nós temos que dizer que esta observação que fazem em Cabo Verde é um formato diferente daquele que fazem em outros países. Cabo Verde, os observadores, sobretudo, vêm acompanhar para ver, não é, como decora o processo, mas também ver as boas práticas, não é, em Cabo Verde, as implementações que nós fazemos, atendendo que não há preocupações semelhantes a muitos outros países, sobretudo na sub-região. Não há habitualmente conflitos eleitorais, não há também conflitos pós-eleitorais, mas os observadores preferem estar aqui conosco. Nós entendemos também que é uma demonstração, não é, da amizade e consideração que as organizações sub-regionais têm com Cabo Verde, e isto também demonstra as boas relações que nós temos. Como é que vão ser centralizados os votos? Aqui na Comissão Nacional de Eleições. É a entidade que vai reunir-se como Assembleia Geral de Apuramento Geral, tanto dos resultados da diáspora como os resultados do território nacional. É feito com a reunião aqui de todos os membros e representantes de cada candidatura. Fazemos com base nas atas que vêm de cada uma das mesas, no território nacional e no estrangeiro. E vamos vendo, portanto, se está conforme ou não, se há votos que foram considerados nulos pelas mesas, nós vamos reavaliar para ver se são válidos ou não. É o procedimento habitual que nós fazemos. Já disse que Cabo Verde tem sido exemplar nos processos eleitorais e pergunto-lhe por que a necessidade ainda da tinta indelével. Sim, é uma questão que tem sido colocado recorrentemente. Isto deve-se, sobretudo, ainda à presença de duplas inscrições de eleitores. É isto que justifica ainda termos tinta indelével, porque até este momento ainda notamos que, ainda não obstante todo o trabalho que é feito de filtragem da base de dados, continuamos a ter dúvidas. Mas isto deve-se também, sobretudo, à grande mobilidade interna dos eleitores e também à mobilidade para o estrangeiro.
A retirada de eleitores do caderno eleitoral só pode ser feita a pedido do eleitor, não pode ser feito oficiosamente. Temos eleitores que viajam para o estrangeiro e não pedem que sejam removidos do caderno, entretanto vão inscrevem-se, portanto, no estrangeiro e aparecem 2 vezes. Como a base de dados do estrangeiro e do território nacional é centralizada, é único, temos eleitores que aparecem 2 vezes. Mas nós pensamos que é uma questão que pode vir a ser resolvida. Vai também exigir uma alteração do Código Eleitoral nesse sentido. E que é função do Executivo proceder a essa alteração mesmo, não é? Compete, portanto, à Assembleia Nacional fazer a revisão do Código Eleitoral e é uma revisão sempre muito complexa e morosa porque exige 2/3. Um consenso de todas as forças políticas que estão no Parlamento e o que nós já sabemos, portanto, numa democracia com uma bipartidarização muito acentuada, é difícil conseguir, portanto, os 2/3. E apontava precisamente essa necessidade de haver uma revisão. É um pedido da CNE? Existe uma proposta no Parlamento para a revisão do Código Eleitoral há já algum tempo, alguns anos. Já tem uma proposta de revisão, o que acontece é que não se chega, portanto, ainda a esse consenso de 2/3 dos deputados no Parlamento. E uma das questões que ser reavaliado é o recenseamento eleitoral. Porque o modelo de recenseamento que temos neste momento, eu penso que é um modelo que deixa de fora muitos eleitores. Precisa ser atualizado, pode ser melhorado, porque, repara, ainda é um recenseamento que impõe ao eleitor dirigir-se ao serviço do recenseamento eleitoral para se inscrever. E nós já vimos, portanto, que não há muito interesse, sobretudo por parte dos jovens. O que é que nós pedimos e que está sobre a mesa para analisar é que o recenseamento seja automático. Ou seja, o jovem atinge 18 anos, passa automaticamente para o recenseamento eleitoral. Porque a nossa preocupação agora com este modelo de recenseamento é que, por exemplo, hoje para amanhã, pode haver pessoas que decidiram, entretanto, queriam votar, mudaram de ideia. Mas já não é possível. Não é possível porque não estão no caderno. Então, nós pensamos que isto urge resolver de forma que seja um recenseamento que consiga ser universal e permita ao eleitor, até o dia das eleições, portanto, se quiser ir votar, pode ir votar. O que não tem acontecido, portanto, eu tenho dito que é um modelo de recenseamento que favorece a exclusão. Tenho uma última questão que tem a ver com a questão das irregularidades durante a campanha, nomeadamente o candidato Carlos Veiga apresentou uma queixa contra o candidato José Maria Neves. Qual é que foi a posição da CNE, nomeadamente ao apelo à compra do voto? Sobre esta questão houve uma deliberação da Comissão Nacional de Eleições e na altura foi recomendar, portanto, ao candidato, não é, Dr. José Maria Neves, no sentido de alertá-lo que há uma limitação legal em termos deste discurso. A compra de voto, portanto, é uma questão que a cada eleição há um candidato ou outro, portanto, que fala nisto. Nós não podemos confirmar que ela não exista. O que é que nós acreditamos da parte da administração eleitoral é que se ela existir, ela não existe ao nível ou ao ponto de determinar se um candidato ganha ou perde. É crime eleitoral, compra e venda de votos. Daí a recomendação no sentido daquele discurso não estar de acordo com a lei. Tendo noção de que ela existe, ou que algum candidato, portanto, está a ter comportamentos que levam a esse desiderato de compra de voto, a obrigação dos outros candidatos é denunciar automaticamente porque é crime. Eu penso que houve algum desajuste com aquilo que era a lei, mas eu penso que também ficou corrigida isto. É esse também o nosso papel da administração eleitoral, fazer o acompanhamento e intervir sempre que seja necessário, portanto, recentrar o assunto de acordo com o quadro legal vigente. Era a presidente da CNE, Maria Gonçalves. Das 7ª eleições presidenciais em Cabo Verde decorrem este domingo. Há 7 candidatos e são esperados nas urnas cerca de 400 mil eleitores cabo-verdianos para exercer o direito de voto.